Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, um bom dia, né? Nós vamos começar mais um momento com Deus, nosso devocional, nosso culto doméstico, nossa oração, para que nós tenhamos um dia sintonizado, harmonizado com Deus Todo-Poderoso, né? Espero que todos estejam bem, o Senhor protegeu, dando uma noite de paz, de gozo, de bênção, de alegria, e vamos continuar esta manhã, neste dia, fortalecido no Deus Todo-Poderoso. Cantemos 302 da nossa harpa cristã. No mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mara Israel murmurou. Oh, não vê que Deus está perto, jamais seu auxílio deixou. Cante comigo. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levasse para os céus. Vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tem razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuida sim do que é seu. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levaste para os céus. E mesmo se as ondas rugirem no revolto e bravio mar, os céus poderás ver se abrirem, se um hino a tua alma cantar. Não temas cilada nem morte, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até a luz do céu brilhar. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levaste para os céus. Se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas das águias levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, a terra chegar celestial. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levaste para os céus. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levaste para os céus. Estamos em Gênesis capítulo 2 e hoje nós estaremos, queridos irmãos, meditando em 2 versículos da palavra de Deus, né? Do versículo 15, 3, 16 a 17. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu a ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós já falamos sobre
essas duas árvores e pontuamos que elas são simbólicas, elas são representativas, porque nenhuma árvore tem poder para dar vida ou para dar o mal, ok? Elas foram colocadas no Jardim do Éden para deixar bem claro que se o homem escolhesse viver conforme a ordem do Senhor, ele teria a vida. Caso contrário, se ele fosse viver pela sua própria curiosidade, seu livre-arbítrio, então ele traria para si prejuízos grandiosos. Todo conhecimento, toda busca fora de Deus, ela é sem proveito algum. Toda busca em livros, ajuda de horóscopo, zodíaco, tudo fora de Deus não tem sentido algum. É por isso que em João 15,5 está escrito: sem mim nada podeis fazer. E quando nós lemos esses versículos do 15 ao 17, nós podemos entender que Deus dá privilégios ao homem. Deus deu o jardim, Deus colocou a mulher, Deus colocou todo tipo de árvore, de frutas. Deus concede um ambiente maravilhoso que é o Jardim do Éden. Nós já explicamos o que é o Gan, palavra hebraica. Nós já explicamos o que é Éden, paraíso, doçura, lugar de delícias. Mas será se Deus só tem bênçãos para nós? Não. Ele tem bênçãos, ele tem privilégios, mas ele requer do ser humano, primeiro, vida moral e vida santa e também responsabilidade. Vocês observaram que ele cria o jardim e pela leitura que nós fizemos, Deus o coloca para duas coisas. Ele tem a responsabilidade de cultivar, né? Aí você tem o verbo, esse verbo hebraico, avad, que é o verbo trabalhar, é o verbo servir. Então Deus, ele dá privilégios, ele dá bênçãos, ele dá o jardim, ele dá a mulher, mas ele dá responsabilidade, ele dá trabalho para o homem. O homem não ia viver no jardim sem trabalhar. E aí você tem o verbo cultivar. E também o verbo chamar, que é o verbo guardar. E aí quando Deus dá para o homem, a Bíblia diz que Deus ele dá também a ordem. Vocês já observaram isso? Às vezes nós olhamos para a Bíblia e só queremos ler versículos que falem sobre bênçãos, versículos que pontuam as maravilhas de Deus. E claro, nós devemos crer e viver as promessas do Senhor. Mas antes, ele entrega as bênçãos, como entregou para Adão e para Eva, o jardim marcado de bênçãos, de delícias. Mas aí você tem para cultivar, para guardar, ou seja, Deus dá responsabilidade para o homem. Mas ele não somente dá responsabilidade, ele quer uma resposta moral, uma resposta de santidade do homem. É por isso que a primeira vez que a palavra vai aparecer aqui, a Bíblia diz, e Deus, olha aí, no verso 16, e Deus lhe deu esta ordem, tissavar. Esse verbo tissavar aí é mandar, é ordenar, é decretar. O homem não vivia lá no jardim do jeito que ele queria, da forma que ele pensava, como ele imaginava. Não, ele ia viver segundo a ordem do Senhor. E a ordem que Deus dá é, de todas as árvores você pode comer livremente das árvores que estão no jardim. Agora, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus quer e Deus busca de cada ser humano uma responsabilidade moral. Vocês já analisaram como é o mundo de hoje, o mundo pós-moderno? É o mundo livre, é o mundo do sexo livre, é o mundo da ciência livre, é o mundo que você é dono de si, é o mundo que você pode fazer as suas regras, mas no universo de Deus não. Ele dá coisas boas para nós, mas ele requer de nós responsabilidade e moralidade. E vocês sabiam, a desgraça, a miséria, a tristeza, ela vem, não é só porque faltam bênçãos, é porque o homem desobedece à palavra do Senhor. Vocês sabiam que o próprio texto aqui lido, ele mostra para nós que a morte ela entra no cenário humano por causa da desobediência? A morte ela não é apenas uma consequência natural, a morte ela é consequência do pecado. Deus, ele fez o homem para viver eternamente. Deus não fez o homem imortal.
Porque se nós analisarmos à luz da palavra de Deus, em 1 Timóteo 6,16, depois você pode ler aí, 1 Timóteo 6,16, só Deus tem a imortalidade. O homem lá no Éden, ele não foi feito imortal, ele foi feito para viver, mas se ele não obedecesse à palavra do Senhor, ele iria perecer. Como de fato, Adão desobedece a Deus, está lá em Romanos 5,12, e por causa da desobediência, o pecado entrou no mundo e o pecado trouxe a morte para todos os homens. Deus não criou a desgraça, Deus não criou a morte, Deus não criou uma terra de mazelas, de infortúnio, não. Tudo isso foi consequência da desobediência do homem. Aí alguém diz, mas Deus criou o homem, ele criou o mal também. Não, senhores, Deus não criou um homem mau, um homem perfeito. Deus criou um homem perfeito, colocou no Éden e possibilitou ao mesmo a oportunidade. Está aqui a árvore da vida, simbólica. Obedeçam a minha palavra e vocês terão vida. Está aqui a árvore da ciência do bem e do mal. Se escolheres isto aqui, vocês irão trazer morte, tristeza para a vida de vocês. Mas é interessante aqui que a obediência conduz vida, a desobediência conduz morte. Tem irmão que anda atrás da bênção, eu quero a bênção. É simples, é só obedecer a palavra de Deus. É só viver e crer na palavra do Senhor. Olha, Adão trouxe a morte por causa da desobediência. Mas vocês querem um exemplo como Deus deseja o nosso bem? Como Ele quer dar vida para nós? Como Ele deseja que você seja feliz? E que a morte não tem domínio para você? Gênesis 5:22. A Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si. Enoque não morreu, Deus o levou. Isso prova que quem obedece à palavra do Senhor, a Bíblia diz assim, andou Enoque com Deus e não se viu mais porque Deus o tomou para si. Mesmo no mundo de pecado, de desgraça, um mundo de miséria, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. A morte não tem poder sobre você, meu irmão. O pecado não tem poder sobre você quando você vive a obediência da palavra do Senhor. Deus já tem dado tantas coisas boas para você. Ele já te deu jardim, já te deu uma esposa. Já observaram isso? Deus dá uma mulher para o homem, mas ele quer 10. Deus dá um paraíso para você, mas a palavra hoje, nesta manhã, é para cada crente, para que cada um se torne consciente que o Senhor nos entrega responsabilidade, que o Senhor nos entrega serviço, que o Senhor nos entrega bênçãos, mas que o Senhor cobra de nós moralidade. O Senhor requer de nós a obediência, porque não há bênção, não há sucesso, não há progresso, se não vivermos na obediência da Tua palavra. Meu Deus, a morte não terá domínio sobre nós, o pecado e o diabo não terá domínio sobre aquele que obedece à Tua palavra. Portanto, Pai, que cada um dos Teus filhos, nesta manhã, reflita sobre isso. E procure viver cada instante da sua vida, cada segundo deste dia, hoje, amanhã, depois, ano que vem, todo o tempo nesta vida, obedecendo a Tua palavra. Quantas bênçãos o Senhor já nos deu, quantas maravilhas, mas muitos têm se tornado desobedientes à Tua voz. Que hoje, Senhor, cada crente se torne mais ciente que o Senhor requer de nós responsabilidade para com aquilo que o Senhor nos entregou. Cuidar, zelar daquilo que Deus nos deu. E o Senhor requer de nós moralidade, obediência, vida santa. Um andar sincero como o de Enoque, para pertencermos a Ti, Senhor. Abençoa Teu povo, dai-nos um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.